Vamos ler então a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Nós vamos ler somente agora os versículos 7 ao 9, porque nós já falamos sobre a doutrina do trabalho. Agora nós vamos falar sobre o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo não só ensinou sobre o trabalho, mas ele também deu o exemplo, e nós vamos ler isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Diz assim, eu vou ler na NBV, Nova Bíblia Viva, que diz: porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos duramente dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não sermos uma carga para nenhum de vocês. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar-lhes pelo exemplo como vocês deviam trabalhar para viver. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Fiquem atentos, porque a mensagem que nós pregamos aqui domingo é sempre uma continuação do que nós já falamos. E no domingo passado nós encerramos falando sobre a doutrina do trabalho que aponta para Cristo e para Deus. Porque Jesus falou que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o cristão, quando está, foi isso que nós encerramos domingo passado. O cristão, quando está no seu local de trabalho, ele deve se lembrar que o seu trabalho secular é apenas um símbolo, um apontamento para o trabalho que ele deve fazer para Deus no reino de Deus. É por isso que o trabalho, ele deve, para o ímpio, o trabalho é um sustento somente, para a sua casa, para pagar suas contas, para sustentar a sua família. Para o crente, ela vai além. Além disso, o cristão, ele ajuda o reino de Deus e os irmãos de Jesus que passam necessidade. Mas o trabalho para o cristão, ele aponta para o trabalho espiritual que todo cristão deve fazer para Deus. Todo cristão tem que trabalhar para Deus. Alguma coisa no reino de Deus você tem que fazer. Foi isso que nós encerramos. Agora nós vamos pegar o exemplo que o próprio Paulo deu para os tessalonicenses. Ele evitou receber dinheiro da igreja de Tessalônica, visto que isso poderia ser um impedimento para o evangelho. No verso 7 ele diz assim, no texto original grego: pois vós mesmos sabeis como é necessário nos imitar, porque não ficamos desordenados entre vós. Como estamos vendo aqui, nesse contexto, desordenado pode significar muitas coisas, mas o contexto nos mostra que o sentido é ociosidade, é ficar à toa, é não querer trabalhar, é diferente de não poder trabalhar, é diferente de ter uma privação, e eu digo até uma provação do próprio Deus sobre a vida sua para que Ele feche as portas, porque pode acontecer isso. Mas são exceções, nós não estamos falando das exceções. Nós estamos falando da regra. E a regra é trabalho. E queria até registrar aqui, devido a algumas perguntas, que me foram feitas na semana passada, sobre o trabalho da mulher. A mulher, ela precisa trabalhar só se ela quiser, ela não precisa. Se ela tem um seu esposo que mantém a sua casa, é obrigação dele manter a casa. Se ele quiser, se ela quiser, e ambos concordarem, ela pode, mas não é necessário. Então, agora é o seguinte, irmãs, isso não é um cartão para você ficar preguiçosa dentro de casa no TikTok, não. Isso quer dizer que você tem muito serviço para fazer dentro de casa. O trabalho de casa, as mulheres reclamam do trabalho de casa. Ela fala todo dia a mesma coisa, mas se for para o serviço também, todo dia a mesma coisa. Se for trabalhar fora, todo dia a mesma coisa. Então, reclamar do trabalho é um aspecto da nossa natureza caída, natureza de Adão. Quando Adão estava no jardim antes do pecado, ele não reclamava. Quando ele foi trabalhar lá fora, ele foi fazer a mesma coisa, mas ele começou a reclamar. Porque também a terra já lhe produzia espinhos e abrolhos. Então, o pecado faz com que a terra não corresponda com o nosso trabalho e também faz com que nós não correspondamos com as expectativas ideais de um cristão, trabalhar agradecendo a Deus, trabalhar glorificando a Deus, não.
Nossa tendência é trabalhar murmurando, reclamando. Então, mulher, a mulher solteira, ela é sustentada pelos pais. Os pais são obrigados a sustentá-la. Agora, a mulher casada, ela é obrigada, ela é sustentada pelo marido. O marido é obrigado a sustentá-la. Agora, se ela quiser trabalhar e estiver de comum acordo, pode. Só que ela tem que entender também que ela não pode deixar as suas tarefas domésticas a desejar. Pode pagar alguém para fazer, pode combinar com o marido de dividir, ou ela mesma assumir essa dupla carga e não pode reclamar acerca disso, né? E nem também pode justificar o seu cansaço para deixar de vir na igreja. Não pode também. Porque muitas vezes nós usamos isso como desculpa. Eu trabalhei demais, não vou para a igreja. Ué, mas quem é que te dá o trabalho? Espera aí, você recebe a força de Deus para trabalhar e depois desdenha de Deus que te deu a força para trabalhar? Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto, que isso aí nós já falamos. Paulo disse o seguinte: eu mesmo sendo um missionário, um apóstolo, eu não fiquei ocioso entre vocês quando eu estive aí. Nós já estudamos Tessalonicenses e vimos que Paulo ficou ali com Silas e Timóteo apenas 3 semanas naquela cidade evangelizando. Mas ele não ficou sem trabalhar. Esse comportamento desajustado que ele fala aqui, desordenado, é no sentido de não trabalhar. Pois Paulo diz que não se comportaram assim, ele e os seus companheiros de missão, Silas e Timóteo. Ao contrário, eles trabalharam para se manter enquanto evangelizaram a cidade de Tessalônica. Os irmãos devem estar lembrados do que falamos sobre o comportamento de Paulo, como ele mesmo testificou na primeira carta, dizendo aos irmãos que, está lá no primeira carta 2,7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Nós já estudamos sobre isso. Na NBV, que é essa versão que eu tenho, diz assim: embora como apóstolos de Cristo tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês, no entanto, entre vocês éramos tão amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Veja, o apóstolo Paulo tinha o direito de receber da igreja de Tessalônica, porque ele pregou o evangelho lá. No entanto, ele disse, não, como uma mãe que amamenta o seu próprio filho, eu não receberei, eu darei a vocês. Eu não receberei, mas eu darei. E foi isso que ele fez. Paulo disse assim no verso 9, lá da primeira carta: vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fatigamos e suamos, a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus entre vocês. Está vendo? Já estudamos sobre isso e devemos nos lembrar de que, eu falei bem no início lá da carta, da primeira carta ainda, que era costume transitar pela cidade de Tessalônica muitos filósofos de passagem, palradores. O que é palradores? É uma linguagem antiga, né? Mas da nossa época, João. Palradores é uma pessoa que fala muito. Sofistas usavam da retórica para enganar, discursar bonito e sair com dinheiro do bolso. Era assim que acontecia em Tessalônica. Os sofistas eram os principais que faziam isso. Eles discursavam por amor à retórica e não necessariamente para ter razão, para ser verdade o que ele estava dizendo, mas apenas para impressionar as pessoas e receber dinheiro e ir embora. Agora, para não ser acusado de ser um sofista, ou para não transmitir a ideia de que o evangelho fosse mais uma filosofia, Paulo se nega a receber algum recurso dos ouvintes. Ele queria preservar o bom testemunho do evangelho e de si mesmo e seus companheiros de missão. Então aqui, no versículo 8, na segunda carta, capítulo 3, Paulo diz: nem de graça pão comemos de qualquer um, mas em trabalho doloroso e cansativo, noite e dia trabalhando, para não ser penoso para nenhum de vós. Queridos, Paulo está dizendo que o pão que eles comeram em Tessalônica não foi dos irmãos. Os irmãos lembram que eu falei semana passada aqui? Quando você se nega a trabalhar, o pão que você come não é seu. E Paulo está dando exemplo, dizendo: o pão que nós comemos foi nosso,
porque nós trabalhamos, nós nos desgastamos no trabalho físico, secular, para o nosso próprio sustento. E o pão que comemos não foi de graça, ele falou. Qual que era a profissão de Paulo? Atos capítulo 18, versículo 3 diz que Paulo era fabricante de tendas. Paulo fabricava panos para construir tendas, velas de barco, ou seja, todo tipo de necessidade que havia para fazer com aqueles panos, com aquelas tendas, com as lonas da época. Paulo fabricava aquilo lá. Em Tessalônica, se ele teve ou não outra profissão, não sabemos. Pode ser que ele tenha feito outra coisa, mas não foi nada fácil. Ainda assim, ele, Silas e Timóteo tiveram tempo para anunciar o evangelho aos Tessalonicenses. Veja bem, eles tinham que trabalhar dia e noite, e eles tinham que preparar estudo e pregação para os irmãos lá. Os irmãos só tinham que ir lá ouvir. Muitos crentes só têm que vir na igreja ouvir. Eles não têm que preparar nada. E reclamam porque estão cansados de trabalhar. O apóstolo Paulo trabalhou dia e noite, serviço pesado. E ele disse: não deixamos de evangelizar vocês. Na primeira carta ele diz que se negou a receber porque tratava os Tessalonicenses como uma mãe que cria seus filhos. Também como um pai, ele também diz no capítulo 3, no 2, verso 11, lá da primeira carta, ele diz assim: também como um pai queríamos exortar e incentivar vocês a viverem de maneira digna diante de Deus. Então Paulo, nós estudamos isso já, né? Ele se comportou como uma mãe e como um pai para aqueles crentes, para que eles aprendessem, primeiro a ser amados e segundo a ser incentivados a viverem de maneira digna diante de Deus. Agora aqui na segunda carta, Paulo dá outro motivo. Ele diz assim: eu me neguei a receber salário para dar exemplo em nós mesmos para vocês nos imitarem. Verso 8. Prevendo alguma suspeita, alguma reclamação, alguma difamação contra o evangelho e os seus proclamadores, Paulo não recebeu o salário dos Tessalonicenses. Isso não quer dizer que se Paulo ficasse por mais tempo, como nós já estudamos, ele ficou apenas 3 semanas, mas se ele ficasse mais tempo, ele poderia receber, porque aquela igreja de Tessalônica era uma igreja verdadeira. Nós já testificamos dela aqui na primeira carta, como eram irmãos que acreditavam que a palavra de Paulo era a verdadeira palavra de Deus. Os Tessalonicenses não tinham dúvida, como os bereanos, que ficavam lá conferindo para ver se as coisas que Paulo dizia eram assim mesmo. Não, eles acreditam. Paulo disse isso na primeira carta, no capítulo 2, versículo 13 da primeira carta, ele fala isso. Damos graças a Deus por vós, irmãos, porque vocês receberam a nossa palavra como sendo do próprio Deus. Ou seja, a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, era uma igreja que olhava para o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, escutavam sua palavra e sabiam que era a palavra de Deus. Eles obedeceriam a Paulo se Paulo dissesse: olha, já estamos aqui há 1 mês, 2 meses, sei lá, né? Ou 6 meses, precisamos do sustento da igreja. Com certeza, os Tessalonicenses iam tirar dinheiro do bolso para sustentar o apóstolo Paulo ali naquela cidade. Mas como aconteceu toda aquela revolta, os irmãos já sabem, nós contamos a história, né? Na casa de Jason, invadiram lá, os irmãos souberam, mandaram Paulo para outra cidade. Aqueles homens saíram arrastando o dono da casa de dentro da sua própria casa para levar para o tribunal, porque eles queriam pegar Paulo. E não acharam Paulo ali, e Paulo não pôde voltar. Voltando lá em 1 Tessalonicenses, Paulo disse: eu quis muito voltar a ter com vocês, mas ele diz: Satanás nos impediu. Os crentes calvinistas têm uma mania de dizer sim que tudo é Deus, e é claro que tudo é Deus, mas Paulo não descartou que o diabo, ele falou: Satanás nos impediu. Que é Deus que está ordenando a Satanás que impeça? Isso todo calvinista sabe, mas precisa ficar falando isso? Identifica quem que é o autor. Porque quando você sabe que é o diabo que está fazendo e Deus está no controle, a sua tendência é baixar a cabeça e deixar o diabo montar. Mas você sabe que é o diabo que está fazendo? Ordene que ele saia. Lute contra ele. Porque Deus está no controle de tudo? Claro que está. Quem é que está perguntando isso? Não tem ninguém perguntando isso.
A questão é, você tem autoridade sobre Satanás. Jesus te deu ela. Exerça. Lute contra ele. Porque Deus no controle pode estar justamente querendo fazer com que você desenvolva sua autoridade espiritual contra as hostes das trevas. Então, se é o diabo que está me impedindo, agora eu vou atropelar. Sai da frente, eu vou atropelar. Em nome de Jesus. Já contei testemunho acerca disto. Isso é verdade quanto ao que a Bíblia nos ensina, e é verdade quando você pratica isso, né? Passei isso para alguns irmãos também, alguns irmãos resolveram fazer, porque isso é bíblico, e você sempre sai com a vitória. O diabo nunca te vence. Eu vou repetir, porque tinha alguns que não. A minha filha, quando nasceu, tinha refluxo, e compra esse tipo de leite, aquele negócio, e dorme sentado, e não pode deitar, e tal, e aquela coisa, e tal. Um dia eu tive uma visão com um esqueleto de serpente, só o esqueleto, o osso dela inteira, assim, do lado da minha filha. E eu olhei para aquele esqueleto de serpente e falei, então é você? Pois você vai embora em nome de Jesus. Então, chamei a minha esposa e nós oramos e repreendemos aquele demônio. Nunca mais ela teve refluxo. Pôde tomar outro tipo de leite. Certa ocasião, saí dentro de casa, as coisas acontecendo travadas, e eu falei, meu Deus, só pode ser provação do Senhor. Então, se é provação, eu submeto. E fica submetendo, e aquele negócio não acaba. Falei, mas provação que não acaba? Que história é essa? Falei para minha esposa, ora dentro de casa que eu vou lá fora, no meio da madrugada. Vou orar lá fora, em volta da casa, nos corredores do terreno, orando, expulsando demônio. Se tivesse vizinho acordado, ia falar, esse doido não dorme, ainda fica incomodando os outros. Pois é, no outro dia a paz reinava na casa, e todas as portas abertas, todas, em todos os sentidos. Agora o crente fica, não, o diabo faz porque Deus é soberano. Umas bobeiras calvinistas que eu vou te falar, viu? Levanta contra o diabo, rapaz. Deus é soberano e te deu poder contra ele, velho. Ordena que ele vá embora. Ué. Mas não é isso que eu estou pregando. Eu lembrei disso, porque Paulo falou que ele queria, né, voltar lá para Tessalônica, embora Satanás, na pessoa daqueles governantes, impediram Paulo de voltar. Todavia, ele se encontrou com aqueles irmãos em Éfeso. Eu contei essa história nas pregações. Quem tiver curiosidade de assistir, em nosso canal no YouTube tem lá a playlist de 1 Tessalonicenses, capítulo por capítulo, e também versículo por versículo. Pois bem, o apóstolo Paulo ele poderia continuar mais tempo se nada daquilo tivesse acontecido, e a igreja de Tessalônica abençoá-lo, pagar o salário dele. Porque o próprio apóstolo, na primeira carta, capítulo 5, verso 12, ele diz para a igreja para honrar aqueles que são seus presidentes. Honrar lá no grego é pagar, é pagar salário para aqueles que vos presidem no Senhor, aqueles que vos lideram no Senhor. Honre eles, pague o salário deles. Porém, nas duas cartas, a gente fala assim, mas Paulo não recebeu, né? Porque tem gente que é contra salário de pastor. Sobre esse caso, eu vou falar domingo que vem, porque hoje não teremos tempo. Tem gente que é contra salário pastoral. Aliás, na internet, a maioria, né? A maioria é contra isso, e muitos crentes que seguem a internet acabam dando um tapa na cara de Jesus. Porque Jesus falou que digno é o obreiro do seu salário. E Paulo falou, nós vamos ver isso aqui, que quando Deus, lá no Velho Testamento, disse para os judeus, não amarra a boca do boi quando ele está debulhando, Paulo disse, Deus não estava pensando nos bois, Deus estava pensando nos pastores. E aí? Você lendo Deuteronômio, você nunca ia saber que Deus estava pensando nos pastores, né? Nunca você ia saber. Você só sabe disso por causa da revelação do Espírito Santo para o apóstolo Paulo, que escreveu inspirado pelo Espírito de Deus aqui em Gálatas e em Coríntios, acerca disso. Em Timóteo, aliás. E é por isso que você sabe que quando Moisés falou para não amarrar a boca do boi, Deus estava pensando nos líderes espirituais do seu povo, tanto os levitas de sua época, quanto os pastores da nova aliança.
Paulo disse o seguinte, capítulo 2, verso 7 da primeira carta: embora como apóstolos de Cristo tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. Aqui na segunda carta ele diz assim: não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentasse, está vendo? Paulo tinha o direito de ser sustentado pela igreja de Tessalônica. O trabalho paralelo de Paulo, que ele fazia tendas, que ele fabricava tendas, não é doutrina para que o pastor não receba salário da igreja, não, não. Ao contrário, Paulo sempre defendeu que a igreja reconhecesse e pagasse muito bem ao seu líder, especialmente se ele for fiel na pregação da palavra de Deus. Parece que hoje eu estou legislando em causa própria, né? Parece que hoje estou defendendo o meu direito de receber da igreja. Bom, eu não estou pensando em mim, porque a igreja aqui já pensa em mim, graças a Deus. Graças a Deus por vocês. Vocês já pensam em mim a esse respeito. Eu estou falando isso para outras pessoas que são de outras igrejas, que talvez venham ouvir esta pregação na internet e que são mesquinhos para com seu pastor. É para vocês que eu estou dizendo, porque a nossa igreja já pensa a este respeito sobre mim. Paulo disse na primeira carta que o pastor deveria receber salário. Agora pedimos a vocês, irmãos, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tem gente que congrega na igreja dele, recebe o alimento espiritual ali da igreja dele, mas ele não contribui, ele não dá oferta, não dá dízimo ali. Mas se aparecer um falso profeta revelando na vida dele, ele vai lá e dá o dinheiro para o cara. Tem outros que estão dando a sua contribuição em igreja que não prega a palavra. E a igreja onde prega a palavra, não dá. Eu já disse para os irmãos, eu visito algumas igrejas. Geralmente, ultimamente, estou visitando igrejas que eu já conheço, que eu sei que são igrejas que pregam a verdadeira palavra. Mas se for igreja que não prega, eu não dou oferta. Não dou. Eu não vou contribuir para que uma igreja que não prega a palavra continue não pregando. Não. Eu escuto a mensagem. Se eu não conhecer a igreja, eu visitar, se eu estiver viajando, alguma coisa assim, eu visito a igreja e escuto até o final. Se for uma igreja que prega a verdade, eu dou oferta. Mas se não pregar, eu não dou. Eu não vou contribuir para que uma igreja continue sem falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada para o povo. Não contribuo com isso. É lógico que, por conhecer as igrejas já pelas placas e pelas suas denominações, tem umas que eu nem entro mesmo. Nem entro. Agora, alguém dizer para mim, mas Paulo não recebeu dos Tessalonicenses, tudo bem. Mas por que ele não recebeu? Porque ele sabia que isso seria um impedimento ao Evangelho. As pessoas não cristãs lá de Tessalônica iam dizer, está vendo? É mais um filósofo que passa pelas nossas ruas pregando alguma coisa aí e querendo receber dinheiro de nós. Como vários já fazem isso. Então Paulo se recusou para que não tivesse tropeço no Evangelho. Agora, lá em Tessalônica, vocês sabiam disso? Lá em Tessalônica, Paulo recebeu oferta dos filipenses. Sabiam disso, irmão? Lá em Tessalônica, durante as 3 semanas que ele esteve lá, ele recebeu a oferta dos filipenses. Os tessalonicenses ele não quis, mas dos filipenses ele quis. Filipenses capítulo 4, verso 10 na NVI diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Veja como Paulo enxergava as ofertas que foram enviadas. Olha, capítulo 4, do 15 ao 18, na NVT de Filipenses. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois, quando segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são, olha como que Paulo chama a oferta dos filipenses. Elas são um sacrifício de aroma suave,
uma oferta aceitável e agradável a Deus. Apesar de trabalhar duramente em Tessalônica, Paulo recebeu a oferta dos filipenses e não rejeitou. Paulo considerava ofertas para si como sacrifício de aroma suave e oferta aceitável e agradável a Deus. Tudo isso é espantoso, porque essa expressão, no Novo Testamento, ela só ocorre 2 vezes. No Antigo Testamento, várias vezes, porque os sacrifícios lá eram, principalmente nos Salmos, né? Os sacrifícios para Deus como oferta agradável, cheiro suave, isso no Velho Testamento ocorre muitas vezes. Mas no Novo Testamento, essa expressão, oferta suave e cheiro agradável, só ocorre 2 vezes. A primeira, em Efésios, capítulo 5, verso 2. E a segunda aqui, em Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Nós podemos então comparar Efésios com Filipenses. Efésios 5, 2 diz que a oferta suave e sacrifício aceitável foi a morte de Jesus. E em Filipenses, Paulo diz que a oferta suave e sacrifício aceitável são as ofertas dos irmãos. Paulo compara a sua oferta com o sacrifício de Cristo, sendo aceitável diante de Deus. Você sabia disso, meu irmão? Agora, se você serve a Deus, você não ama o dinheiro. Se você serve a Deus, o dinheiro vai servir a você, a sua casa, ao reino de Deus, ele vai servir para as coisas. Mas se você serve o dinheiro, isso não se aplica. Oferta suave e cheiro agradável diante de Deus é quando você serve a Deus. A Deus. O dinheiro será colocado desta forma: receba, Senhor, minha oferta, como o Senhor recebeu a morte de Cristo. É mole? É muita coisa, irmãos. Não leve em pouca conta o valor da sua oferta e da sua contribuição na casa de Deus. Paulo comparou com o mesmo sacrifício, mesma forma que Deus recebeu. Quando Paulo pregou em Corinto, ele também trabalhou manualmente para se sustentar. Entretanto, ele disse aos coríntios que era lícito receber deles, embora ele abriria mão. Deixe-me ler isso para vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, do 3 ao 15. Olha o que Paulo diz: esta é a minha resposta àqueles que questionam meus direitos. Ou será que eu não tenho direito nenhum? Será que não posso pretender o mesmo privilégio dos outros apóstolos, o de ser hóspede na casa de vocês e comer e beber? Se eu tivesse uma esposa, eu não poderia levá-la nas minhas viagens, tal como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Está vendo? Pedro não era papa não, viu? Católicos que dizem que Pedro foi o primeiro papa. Papa não pode casar. Pedro era casado. Inclusive, Jesus curou a sogra dele. Dizem que foi por isso que ele negou Jesus, mas não creio, não. E ele diz assim: será que só eu e Barnabé devemos continuar a trabalhar para o nosso sustento? Qual soldado, olha a comparação que Paulo faz. Qual soldado no exército que tem que pagar suas próprias despesas? Vocês já ouviram falar de alguém que planta uma vinha e não tem o direito de comer do seu fruto? Qual pastor que toma conta de um rebanho e não tem o direito de tomar do seu leite? Não estou simplesmente citando opiniões dos homens quanto ao que está certo. Isso aqui não é opinião humana, não. Estou lhes dizendo que a lei de Deus diz, na lei de Moisés está escrito: não amordassem a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Vocês acham que Deus estava pensando nos bois quando disse isso? Será que ele não estava pensando em nós? Naturalmente que sim. Ele disse isso porque aqueles que aram e debulham devem esperar receber sua parte da colheita. Agora preste atenção nisto. Nós temos plantado boa semente espiritual entre vocês. Seria demais recebermos de vocês alguma recompensa material? Eu plantei coisas espirituais em seu coração. O que custa você me retribuir com coisas materiais? Paulo diz mais: vocês dão isso aos outros, que pregam a vocês, e é justo, mas será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, olha o cuidado de Paulo.
Nunca usamos tal direito, mas suprimos as nossas próprias necessidades sem a ajuda de vocês. Nunca exigimos pagamento de qualquer espécie para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que Deus disse aos que trabalhavam no templo que dos alimentos levados ali como ofertas a Ele, tirasse uma parte para o seu próprio alimento? E os que servem diante do altar recebem uma parte do alimento que é levado ali por aqueles que o oferecem ao Senhor. Do mesmo modo, o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o Evangelho sejam sustentados pelo Evangelho. E ele diz, contudo, eu não tenho usado esses direitos, mas ele defende o direito. Então essa ideia que vocês encontram na internet são estúpidas. São ideias idiotas, tolas. Olha o que Paulo diz também aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Na sua carta pastoral a Timóteo, Paulo ordena que o pastor que atua na área da palavra e da doutrina deve receber um excelente salário. Veja só, 1 Timóteo 5,17, na versão NAA. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que esforçam-se na pregação da palavra e no ensino. A base bíblica para Paulo ainda é Deuteronômio 25:4, bem como o ensino de Jesus registrado em Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Seja porque esses evangelhos já haviam sido escritos, na época que Paulo escreveu a Timóteo, provavelmente já tinha sido escrito o evangelho de Mateus e Lucas, ou por tradição verbal. De toda forma, Paulo e Jesus defendem o salário dos que pregam o evangelho. Certo é que há aqueles que cuidam de igrejas, mas têm o seu sustento salarial obtido por meio de trabalho secular, o que não é errado. Tem pastores que têm seu outro trabalho. Pastores que são advogados, pastores que trabalham em outras empresas, são empresários, inclusive. Isso não é errado. Inclusive, alguns pastores que já recebem um bom salário do seu trabalho secular, eles rejeitam receber salário da igreja. É justo, é honesto, mas isso não isenta os pastores que vivem da igreja, recebam seu salário da igreja. Não isenta, irmãos. É bíblico. Eu não vivo pela internet, eu vivo pela Bíblia. Problema de quem acha que está errado. Eu não tenho nada a declarar para quem não tem Bíblia como base, como padrão de sua vida. Eu não tenho nada a declarar, a não ser que ele se arrependa e mude seu padrão para o padrão da Escritura. Mas o meu padrão, o padrão do meu pensamento será Bíblia. Sempre será Bíblia. Interessa? Não interessa o que o mundo pensa. Entretanto, quem perde com isso é a igreja. Quando a igreja não quer sustentar seu pastor. Se o pastor não trabalha fora e a igreja rejeita sustentar o seu pastor, a igreja vai perder. Porque o pastor vai ter que dividir o tempo dele e a igreja não vai poder cobrar nenhum atendimento pastoral. Conheci pessoas, inclusive, minha cunhada, ela disse que foi pedir oração para o pastor dela. E ele disse, minha filha, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Na nossa igreja, ele falou, na nossa igreja aqui, lá, né? Só o pastor da sede que recebe. Nós aqui das congregações temos que trabalhar e se virar. Eu não posso te dar assistência. Eu tenho que trabalhar para cuidar da minha família. Enquanto isso, pastores de sede, trocando de caminhonetes todo ano, para não perder o lançamento da caminhonete do ano que vem. E vários pastores de congregações tendo que trabalhar fora com congregações pequenas, que são maiores do que nossa igreja, que podiam sustentar muito bem esses pastores. Agora, se uma igreja não honra seu pastor, ela não será honrada por Deus. Quando eu assumi a igreja aqui, era lá atrás ainda. Vou misturar um pouco aqui com o testemunho para os irmãos verem como Deus faz as coisas. Quando começamos aqui atrás, nós tínhamos 10 pessoas na igreja. Quando nós começamos, eu comecei. Comigo e minha esposa, 12 pessoas. O João, o presbítero João, é desde a fundação do mundo, mas ele já estava aqui, né? Então ele sabe disso, ele lembra disso. Quando foi para eu assumir a igreja, eu já tinha um pouco de experiência pastoral, e eu disse assim, irmãos,
vocês querem ser abençoados? Todo mundo, sim, né? Financeiramente, oba! Com dinheiro, vixe, né? É sempre assim. Glória a Deus. Então, abençoe seu pastor. A igreja vai me abençoar aqui com um salário. Falei bem assim, na época era R$300. Só tinha 10 pessoas, irmão. E os irmãos foram fiéis em me sustentar com um salário. E eu falei assim, vocês querem construir lá na frente? Que aqui não tinha nada. E todo mundo, cara, irmãos. Falei, então, dá dinheiro. Dá oferta. Nós não vamos pedir para político. Nós temos que tirar de nós mesmos. Aí fizemos orçamento. Ó, estrutura aí, ó, dos alicerces, as ferragens, da sapata, não sei o quê. Vai ficar 1.000 e pouco. 10 pessoas vai dar 100 e pouco para cada um. Os irmãos, toma aqui, 100 e pouco. Todo mundo humilde, irmão. Cada um foi dando ali, compramos o material, cavamos isso aqui, não foi, João? Por isso que João tem problema de coluna hoje. Cavamos isso aqui, construímos, colocamos e tal, e cada um foi contribuindo. Nunca, mesmo construindo com o seu próprio recurso de pouca gente, a igreja nunca deixou de me pagar um salário. Nunca deixou. E Deus fez o que com a igreja? Abandonou? Deus abençoou. Agora, olha outro exemplo de igreja que nunca quis dar um centavo para seu pastor. Vai lá, fechou as portas, não tem mais igreja. Igrejas mesquinhas, elas vão ter que responder diante de Deus porque estão servindo a mamon, estão servindo ao dinheiro. Elas dizem assim, ninguém toca no meu dinheiro, eu não vou dar dinheiro para pastor, é isso que eles falam. Mas elas se esquecem de que o pastor, ele faz parte da obra de Deus. Irmão, sinceramente, eu não estou preocupado com isso não, queridos. Eu não estou preocupado. Mesmo que os irmãos não estivessem preocupados comigo, eu também não estaria. Porque quem cuida de mim e de você é Deus. Eu não tenho preocupação com isso. Eu estou falando isso não é para minha defesa. Eu estou mostrando para os irmãos como Deus abençoa um povo que não é apegado à sua finança, porque sabe que ela vem de Deus e que na Bíblia tem o que é que você tem que fazer com o seu dinheiro. A Bíblia não ensina sobre as coisas, ensina sobre tudo. E se você é crente, você tem que obedecer sobre tudo que a Bíblia ensina. Não é só sobre vir para a igreja, não. Ao mesmo tempo, uma igreja que não honra seu pastor não será honrada por Deus. Igreja miserável, mesquinha, avarenta, idólatra de mamon. Não pense tal igreja que será abençoada por Deus. Porém, isso também deve ser ensinado pelo próprio conselho da igreja. Pastor e presbíteros têm que pregar sobre ofertas e dízimos. Pastores e presbíteros têm que ensinar a igreja a não ser apegada com o seu salário. Porque a obra, manutenção dela e o salário pastoral faz parte disto. Feliz é a igreja que sabe disso e pratica com alegria. Feliz é. Agora, atualmente tem tido muita bagunça sobre esse tema? Claro que sim. A falsa doutrina da prosperidade trouxe decepção e rejeição da maioria dos desviados para com a igreja. Líderes falsos se enriqueceram às custas da igreja e da boa fé dos membros. Eu sei disso, irmãos. Eu não estou negando que os lobos estão aí para devorar a sua bolsa e a sua carteira. Não, eu sei disso. Eles também estão errados. Porém, não é porque eles fizeram isso que os verdadeiros pastores devem ser abandonados e criticados por serem sustentados por sua igreja, não. Os lobos devoradores estão errados e serão julgados por Deus, mas também as igrejas mesquinhas serão julgadas por Deus também. Alguns, para aliviar sua consciência de não cumprir o seu dever de contribuir, dizem que vão dar o dízimo a um asilo, um orfanato, talvez até mesmo para um mendigo, se ele encontrar na rua. Você está errado por vários motivos. Primeiro, porque você não pode generalizar e dizer que todos os pastores são desonestos e caloteiros. Segundo, porque a Bíblia não dá respaldo para você mesmo gerenciar seus dízimos e ofertas. Não. A Bíblia diz, trazei todo dízimo na casa do tesouro. A casa do tesouro já tem tesoureiro, a casa do tesouro já tem os administradores. A casa do tesouro, ela sabe aonde que vai colocar, aonde que vai investir. Não é você que gerencia seu dízimo e oferta. É a casa do tesouro. E terceiro, porque nem todo idoso que você vai ajudar, nem todo órfão
Nem toda viúva, nem todo mendigo é pequenino irmão de Jesus, não. A quem de fato você deveria ajudar. Podemos afirmar que 90% deles não são irmãos de Jesus. Não é proibido você fazer qualquer obra de caridade. Você fala assim, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Primeiro, o dinheiro não é seu, ele é de Deus. Todo o dinheiro nosso é de Deus. Primeiro lugar. E segundo lugar, porque você tem que gerenciar as coisas que você tem como Deus manda que você gerencie, não é como você quer. Você diz assim, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Não, o dinheiro é de Deus, você tem que gerenciar como a Bíblia diz. A não ser que você diga, eu sou crente em tudo, menos na parte do dinheiro. Aí tudo bem. Tudo bem não, né? Porque daí você não é crente. Se é para ser crente, tem que ser em tudo. Tudo que diz a Bíblia. Agora, é proibido fazer caridade? É proibido atender um asilo? É proibido cuidar de um órfão, de uma viúva, de um mendigo? Não é proibido. Porém, isso não significa que você está cumprindo o mandamento de dízimos e oferta. Paulo diz que devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Quem é da família da fé? É da minha igreja. Vocês são os da família da fé. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que olhar para vocês, para ver se tem algum necessitado aqui na igreja. Alguém que está passando qualquer necessidade. Se tiver, eu tenho que atender de imediato. E nós temos que ter, irmãos, abertura e transparência com relação a isso. Nós precisamos falar o que nós estamos precisando. Precisamos, e os irmãos precisam estar prontos. Pastor, eu não posso dar R$100 para ajudar, mas 10 eu posso. Então pronto, dê os 10, ué. Agora, tem gente que não dá os 100 que ele podia dar, porque o 100 dele já foi para o tigrinho. O 100 dele já foi para outras coisas que ele não teve responsabilidade com aquilo que Deus colocou no coração e na mão dele. Aí ele diz que não pode. Tudo bem, conserte sua vida, dê os 10 que você pode agora, mas depois eu sei que você pode dar 100, para o irmão que precisa. O irmão está desempregado, está passando uma situação, precisa pagar as contas não esperam ele arrumar um emprego. Ora, o que custa cada um arrumar 20, 30 reais e ir lá pagar a conta do irmão, até que ele arrume o seu emprego? Meu irmão, o que tem isso, pelo amor de Deus? Mas faça isso na família da fé, a Bíblia está dizendo. Não é para um mendigo de rua, não. Precisa ler aquele livro do Iago Martins, A Máfia dos Mendigos. Anote esse livro e leia depois. Para você ver o que os mendigos fazem. É uma máfia. Eles não estão ali para trabalhar. Aliás, eles consideram a mendicância deles um trabalho. E aí a gente fica lá, ai pastor, fiquei com a consciência pesada, porque o mendigo estendeu a mão toda sujona assim para mim, eu não dei 50 centavos para ele, mas é porque eu não tinha, se eu tivesse R$100 eu dava. Como assim, meu irmão? Você está vendo alguma dificuldade nele para trabalhar? Quando vieram uma vez, né, pediram para mim lá na feira, não sei aonde, na Caixa Econômica, que eles gostam de ficar, falei, eu tenho um terreno para capinar, você quer ir? Eu te pago. Eu pago mesmo tanto que eu pago para quem faz esse serviço. Não quero não, eu queria que você me desse. Eu falei, não, você tem saúde, meu amigo. Dinheiro é resultado de trabalho. Salário é resultado de trabalho. Eu posso fazer uma doação? Posso. Se eu quiser. Doação é se eu quiser. Agora, primeiro eu tenho que olhar a minha família da fé. Meus irmãos dentro da igreja. Tem irmão dentro da igreja que passa necessidade e a gente está ficando, ajudando não sei quem do mundo. Dando dinheiro para drogadinho. Como diz hoje, Zé Droguinha. Para ir lá fumar, para ir lá beber, para ir lá não sei o quê. E dentro da igreja, irmão passando necessidade e crente aí falando mal de pastor, falando mal de dízimo, falando mal de oferta, porque só vive na internet. Outra coisa que ainda se diz por aí é que pastores não podem receber dinheiro da igreja, porque dízimo na Bíblia não é dinheiro, e sim alimento. Quem nunca ouviu isso? Dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Pois bem, as contribuições antigamente não eram somente alimento. Embora quase todas as pessoas no Antigo Testamento em Israel fossem agrícolas e pastoris, motivo pelo qual suas contribuições eram dessa natureza. As 11 tribos trabalhavam no campo e na pecuária e traziam a 10ª parte
da sua renda para aquela tribo que cuidava das coisas espirituais. Qual que era a tribo que cuidava das coisas espirituais? Levi. A tribo de Levi, ela não trabalhava no campo e nem com seu gado. Ela recebia 1/10 das 11 tribos que trabalhavam com o campo e o gado e sustentavam a tribo de Levi, porque eles cuidavam das coisas espirituais. Esse projeto de Deus é antigo. Já no Novo Testamento, você percebe que a igreja negociava terrenos e casas. Está lá em Atos 4, 32 a 37. E trazia o que ao pé dos apóstolos? Eles traziam bezerro, galinha? Dinheiro, está escrito lá. Eles traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. No Novo Testamento, a questão já passou para dinheiro. E eles ficam aí na internet falando que não, tinha que receber em alimento, porque o salário antigamente era alimento. Cada época tem sua moeda, meu irmão, e tem sua forma de negociação. Hoje em dia você trabalha e seu patrão lhe paga com frango? É? Seu salário é recebido em papel higiênico? Você consegue pagar uma conta de energia ou água com um saco de arroz? Chega na lotérica lá e joga um saco de arroz e sua conta de luz para você ver. A mulher, o que é isso? Eu não estou passando fome, não. Não, eu quero pagar minha conta. Mas com um saco de arroz? Porque ninguém recebe assim hoje, irmãos. A pessoa dá a sua contribuição daquilo que ela recebe. Dê seu dízimo e oferta daquilo que você recebe como fruto do seu trabalho e com um coração generoso e agradecido. Tenha também no seu coração amor pelo seu líder, que ele instrui na palavra, e por seus irmãos, que de fato são os pequeninos de Jesus, quando estes estiverem passando por necessidades e precisando de sua ajuda. É difícil dizer amém numa pregação dessa, né? Mas tá bom. Portanto, a estrutura do pensamento é a mesma. Vou encerrar com isso aqui. Assim como os crentes devem trabalhar e com seu salário sustentar sua família, ajudar os necessitados cristãos em sua igreja, assim também os líderes cristãos responsáveis e mestres trabalham na igreja e dela recebem o seu sustento. Apesar de Paulo ter se privado desse direito em Tessalônica e Corinto, ele jamais proibiu o sustento pastoral vindo da igreja. Ao contrário, ordenou e mesmo se privando, ainda lembrava aos irmãos que tinham o direito, que eles deviam praticar o sustento para com os seus pastores futuramente. Você vê, Paulo abriu a igreja em Tessalônica, não recebeu nenhuma oferta, mas deixou na primeira carta, capítulo 5, 12, que eles tinham que pagar quando tivesse um pastor. Atualmente, um pastor pode fazer o que Paulo fez? Renunciar o seu salário na igreja? Pode. Em quais circunstâncias? Quando a igreja é imatura, quando a igreja é idólatra do dinheiro, ama mais o dinheiro do que a Deus, e quando o pastor sabe que se ele for receber da igreja, será um tropeço para os irmãos, ele abre mão disso para o bem dos irmãos. O verdadeiro pastor faz isso. Eu fiquei 6 anos sem receber 1 centavo da igreja que eu pastoreava. 6 anos. Não porque a igreja não tivesse, e não porque eu não tivesse o direito, mas porque eu olhava para a igreja e sabia que era uma igreja criança, uma igreja problemática, uma igreja que falaria mal de mim se eu pegasse o dinheiro, alguma parte do que me era cabível na igreja. 6 anos. Fui trabalhar, fora. E eu não tenho medo e nem receio de nada, em nenhuma espécie. Pois, como eu disse, eu confio no que o meu Senhor Jesus Cristo falou. Meu Senhor Jesus Cristo disse que um passarinho não trabalha, um passarinho não planta, não colhe. E o Pai meu, ele fala, o Pai seu, cuida deles, não vai cuidar de você? Você acha que eu penso que meu Pai vai deixar de cuidar de mim para dar comida para passarinho? Não, meu amigo. Ele cuida do passarinho e muito mais de um filho. Eu confio no Senhor. É no Senhor que eu confio. Então, como eu disse, estou pregando isso com a consciência limpa e livre diante do Senhor. Até porque aprendi dentro da minha casa, com meus pais mesmo, antes de serem crentes, que você deve ter o seu dinheiro do seu trabalho. E em segundo lugar,
que quando você está numa igreja pastoreando, porque foi isso que eu vi dentro da minha casa, eu vi o meu pai pastoreando uma igreja que também era mesquinha, que não queria dar, que não queria ofertar. E todo o dinheiro ele pegava para comprar material de construção, para construir um templo, para sair do aluguel, para tirar a igreja do aluguel, para beneficiar a própria igreja. E minha mãe dizia: Gildo, nós vamos comer brita com areia? A brita é o feijão, a areia é a farinha, o ferro é o macarrão? E ele dizia: calma, mulher, um dia o Senhor vai nos recompensar. Vai lá na casa deles hoje. Só os dois, casalzinho de velhinho, morando tranquilo na sua própria casa, sossegado. Todas as igrejas são próprias, não pagam aluguel. Deus abençoou, cresceu o ministério. Porque ele não pensou nele, ele pensou no povo de Deus. Embora o povo de Deus não pensava nele. Está vendo? Isso eu aprendi. Eu aprendi. E então, na minha administração, eu disse que ia dar um pouco de testemunho junto com a pregação. Na minha administração eclesiástica, tudo o que entra nesta igreja pertence a Deus. Pertence a Deus. E eu tenho temor do Senhor quando eu mexo com dinheiro dele. Dele. Uma vez uma irmã falou: pastor, eu queria saber o que a igreja está fazendo com o meu dízimo. Eu falei: irmã, se o dízimo é seu, então fica com ele. Fica com ele. Porque se for do Senhor, está lá no mural, todo mês está lá. O que a igreja faz? Todo fim de ano está aqui o relatório, é a nossa irmã Thaís, que ela esqueceu, mas ela já vai colocar. Estou brincando. Todo fim de ano aqui, ela chega na nossa reunião de membros, ela dá o relatório, ela fala o que aconteceu, para onde saiu o dinheiro, quanto que entrou, quanto que saiu, está aí, está pronto. A minha esposa fala para mim: se você gerenciasse o nosso dinheiro igual você gerencia o da igreja, nós estávamos ricos, hein? Eu falei: porque eu tenho temor das coisas do meu Deus. As coisas do meu Deus eu tenho temor de pôr a mão. Falo: Senhor, santifica minha mão, meu coração, quando eu for mexer com as tuas coisas. Não é só dinheiro, qualquer coisa pertence a Deus. Eu falo: santifica minhas mãos, santifica meu coração, santifica minha vida, para que eu trabalhe com as coisas do Senhor, para a tua glória, e não para o escândalo, porque já chega de escândalo por aí, já chega. E as pessoas usam isso tudo que elas conhecem de escândalo aí para generalizar e dizer que toda igreja é igual, que todo pastor é ladrão, e isso e aquilo. Todo mundo sabe que há um dever. Não há necessidade de privar o seu pastor. E a igreja que esmaga seu pastor nessa opressão vai pagar caro diante de Deus, pois Deus ordenou que nem mesmo um boi deveria ser maltratado, quanto mais aqueles que pregam fielmente a sua palavra. Aqui nós encerramos a doutrina sobre trabalho, sustento e dinheiro. Aqui encerramos. Semana que vem vamos encerrar então a segunda carta, dar as saudações finais de Paulo e mostrar para os irmãos o quanto que uma igreja é realmente abençoada quando ela está seguindo os preceitos da palavra de Deus. Quero encerrar, irmãos, dizendo o seguinte para você: tudo que você recebe é de Deus. Não deixe escapar pelo ralo para o diabo. Não deixe. O diabo tem muitas propostas, porque o diabo é aquele truqueiro, né? Ele é aquele que engana. Ele promete para você uma coisa muito grande, mas na realidade ele está querendo tirar o seu pouco. Ele te promete coisas grandes, mas quer tirar seu pouco. E Deus não. Deus, ele te dá pouco, e quando você é fiel, ele faz grandes coisas com o seu pouco. Tem gente que fala assim: por que Deus não aumenta meu salário? Por que Deus não podia pegar meu salário e aumentar? Mas, irmãos, eu digo uma coisa para você. Só vou falar isso aqui para a gente terminar, já passou o nosso horário. Só para você entender. Deus pode mover o coração do seu patrão, aumentar seu salário. O que custa para Deus? Não custa nada.
Deus pode mover o coração do seu patrão a tal ponto dele dar a empresa para você. Falar, oh, eu gosto tanto de você, que eu não quero mais essa empresa, eu quero você que seja o dono dessa empresa. Deus pode fazer isso. Seu patrão fica doidinho em você e dá a empresa dele para você. Deus pode fazer. Mas sabe o que eu acho que Deus prefere? Deus prefere você ganhando pouco e Ele fazendo muito. Amém? Deus prefere você ganhando pouco e Ele fazendo muito. Para você ver e você saber que não é do seu dinheiro, não é da sua força, não é do seu braço, mas sim daquele que nos sustenta. Aleluia! Ele é o que sustenta as nossas vidas. Não só espiritual, mas também materialmente, como Ele ordenou, como Ele disse e prometeu em sua palavra. Deus é o Deus de milagre, e você crê nisso, então você não é apegado ao dinheiro, você é apegado a Deus. Você se apega a Deus. E tudo aquilo que Ele põe em tua mão, você devolve para o reino dEle. Seja assim também com os dons que Deus lhe deu. Amém? Que Deus nos abençoe com sua palavra. Vamos ficar em pé e orar.